1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Vamos ler do 12 ao 19. Diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém, queridos? Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Eu comecei a falar há 2 semanas atrás, foi isso? Foi. Eu falei sobre semana passada eu falei sobre as atitudes do cristão em relação ao sofrimento. E eu falei para os irmãos que o apóstolo Pedro, ele destaca algumas atitudes em meio ao sofrimento. Primeira coisa que eu falei para os irmãos foi que não estranhe o sofrimento. E eu disse aos irmãos uma coisa interessante. Irmãos, tem pessoas aí que estão ensinando a Bíblia errado. Você viu como é interessante a gente aprender a Bíblia? Hoje eu vinha conversando com o Mário. A gente sempre vem conversando algumas coisas. E eu disse: Mário, você viu como é bonito a gente compreender a Bíblia? Quem ouviu aqui a pregação do pastor Anderson Predes, na segunda-feira, não foi, Mário, da última campanha, ele pregou e de uma forma espetacular. Deus usou ele de uma forma muito bonita. E mais uma vez ele trouxe um grande acréscimo à nossa fé. Eu lembro que a primeira vez que o pastor Predes esteve aqui, ele nos chamou a atenção que o cesto de Moisés não navegou no rio. Que no lugar onde ele foi posto, lá junto aos juncos, Moisés foi encontrado. Não é? Contrariando até hinos que a gente escuta aí, de muitos anos, que o cesto de Moisés desceu o rio. Não desceu. Essa última vez que ele veio, ele falou uma coisa interessante. Ele disse: irmãos, a gente prega. E eu disse ao Mário, Mário, interessante que eu já li a Bíblia 45 vezes, homem. E é interessante que eu já preguei muito errado, porque eu era um que dizia que a gente ia para o céu como os anjos diante de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aí o pastor Prestes foi lá e abriu a Bíblia e de forma simples e objetiva mostrou para a gente que os anjos cantavam uns para os outros, não é? Eles não cantavam para Deus, eles cantavam uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E os umbrais da porta se tremiam todo com a voz daqueles que adoravam. Ou seja, não era com a voz de Deus, eles cantavam, não era para Deus, era uns para os outros. É interessante isso, não é? E você começa a ter outra visão da Bíblia. Semana passada eu disse aos irmãos que cuidado com o que estão ensinando sobre sofrimento. Eles porque estão ensinando por aí assim, ó, você não pode sofrer. Se você estiver sofrendo, repreenda, não admita, tal, você não foi feito para sofrer, com você é vencer ou vencer, não é? E eu disse, ó, tenha cuidado com isso, porque, na verdade, quem é que vive nesse mundo sem sofrer? A grande questão não é que você não pode sofrer, a grande questão é você entender o sofrimento, e entender, irmãos, em conformidade com a Bíblia. E aí, semana passada, eu disse aos irmãos que o sofrimento, ele é compatível com a vida cristã. Eu disse aos irmãos que Deus, quando permite que o sofrimento venha,
Ele permite para nos moldar. E aqui eu chamei a atenção dos irmãos para alguns detalhes. Você já percebeu que depois do sofrimento a gente fica com o coração mais quebrantado? A gente entende melhor a situação das pessoas? Já observou que depois do sofrimento a gente tem mais unção? Tem mais proximidade com Deus? Você já observou, por exemplo, os mais antigos falando, como eles medem as palavras? Não é? Como a gente que é mais novo, a gente é meio afobado, a gente fala e já começa a gritar, né? E é o fogaréu, os mais antigos, eles são mais prudentes, porque eles já sofreram muito, e por causa do sofrimento, eles já foram muito moldados. E eu comecei a mostrar, irmãos, o inimigo quando impõe sofrimento, ele impõe para destruir, mas quando Deus permite o sofrimento, Deus permite para nos moldar, não é? Para nos lapidar, para nos aproximar mais dele. E aí eu expliquei para os irmãos que o sofrimento é pedagógico, ou seja, com o sofrimento a gente aprende, né? Quando nós sofremos, nós aprendemos a sermos pessoas mais crentes. E aí eu disse para os irmãos mais alguns detalhes. Por exemplo, alegrem-se no sofrimento e tome, por exemplo, os grandes homens de Deus, os apóstolos e o próprio Jesus, que em meio ao sofrimento ele estava feliz. E eu trouxe alguns exemplos, irmãos. Você imagina, Paulo e Silas na prisão, como será que era a situação deles ali? Açoitados em praça pública por causa da palavra de Deus. João na ilha de Patmos, né? João, companheiro das aflições, né? Outro dia Michael recitou aqui o Apocalipse todinho, né? Estava na ilha chamada Patmos por amor à palavra de Deus. E lá na ilha de Patmos foi arrebatado em espírito e viu coisas que ninguém jamais viu. A visão talvez mais bonita do Cristo glorificado que tem na Bíblia Sagrada. E eu disse aos irmãos, olhem, o crente ele se alegra no sofrimento. E é interessante, você passa na rua e você vê às vezes crentes que não tem uma sandália para calçar. Hoje eu visitei uma família que essa chuva do sábado aí, a água deu na metade da parede da casa. Perderam tudo, completamente. Tudo. Roupa, cama, tudo. Perderam tudo. Eu disse, irmão, pelo amor de Deus, como é que eu vou lhe ajudar? Ele disse assim, se preocupe não, pastor. Se o senhor não puder nos ajudar, nós vamos seguir no caminho do Senhor e vamos nos alegrar, porque Deus tem um propósito até nisso aí. E eu fiquei olhando assim, eu disse, qual é o propósito de Deus? Testei eles para ver se eles estavam afinados na palavra. Ele disse, pastor, nós tínhamos 2 carros, às vezes a gente não ia para a igreja, e eu vou dizer uma coisa ao senhor, não ia para a igreja porque eu não queria sujar o carro. No outro dia eu ia trabalhar, ia passear, mas não queria ir para a igreja para não sujar o carro, para não molhar o carro na chuva. Perdemos 2 carros na enchente. Aí um monte de coisa, eu ficava em casa deitado assistindo TV, perdemos a cama, a TV, o guarda-roupa, o lençol, perdemos tudo. Aí eu olhei para minha esposa e disse, agora o que é que a gente tem? Ela disse, a gente ainda tem um ou outro. E tem algo muito maior, não é, irmão, do que a nossa unidade. A gente ainda tem Deus no coração. Porque a enchente nos ensinou uma coisa interessante, que a gente precisa se aproximar mais dele. Não é, irmão? Porque pode faltar tudo, guarda-roupa, cama, televisão, carro, mas se não faltar Jesus na vida do crente, não é verdade, irmão? Ele é feliz, ele anda dando glória a Deus e aleluia. É verdade. Agora presta atenção, primeiro passo, a gente precisa lembrar que Jesus era, Ele é e Ele sempre será o nosso Deus. Agora eu parei semana passada dizendo aos irmãos interessante, eles já sabem que Deus, quando permite a gente sofrer, é porque Ele quer nos moldar. Agora, quando a gente fala isso, eu também tenho que explicar aos irmãos de forma correta, porque eu não vou explicar aos irmãos a serem assim. Eu não sei nem qual, eu pensei numa palavra, mas eu não vou dizer, tá certo? Eu não vou falar a palavra que eu pensei. Também não posso ensinar os irmãos a serem fanáticos. Pronto, vou usar uma palavra mais branda. Fanáticos. No sentido de apanhar e dizer, não, eu estou sofrendo por causa de Jesus. E atribuir a Deus todo o sofrimento que passa. Porque tem o outro lado da história também. Tem o sofrimento que a gente passa com Cristo, eu expliquei semana passada, é aquele que vem por consequência do amor ao Evangelho.
É assim, ó, o nosso sofrimento ele não é vicário, porque o único que morreu para nos levar para o céu foi Jesus. O único que sofreu para nos levar para o céu. O nosso sofrimento ele faz parte das aflições de Cristo. Seguinte sentido, você é crente? E todo e qualquer sofrimento que vier como consequência de você ser crente, esse sofrimento ele é da parte de Deus. Agora tem sofrimento, irmão, que o povo busca. Aí a Bíblia Sagrada, ela mostra para a gente, por exemplo, o versículo 15, e é aqui que eu quero começar hoje, ele diz assim, ó, ele diz que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Ou seja, aqui nós temos o seguinte, aqui nós temos algumas verdades nesse versículo. A primeira delas, nem todo sofrimento é da vontade de Deus. Olha o versículo 19, para reforçar o que eu estou dizendo. Ele diz, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Ou seja, se existem os que padecem segundo a vontade de Deus, também existem os que padecem não segundo a vontade de Deus. Quer ver outra coisa nesse contexto aqui? E nem todo sofrimento glorifica a Deus. Olha o versículo 16. Ele diz, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Ou seja, glorifique a Deus se você padece como cristão. Agora, se você padece de outra maneira, aí você deve se preocupar. Nós devemos nos preocupar. Há sofrimentos, irmãos, que são provocados pelo homem e não por Deus. Você imagina, outro dia eu vi um irmão, chegou e disse, ele fez assim, Júnior, meteu a tapa na cara de outro. Fui pregar na igreja, 2 obreiros pegaram uma briga, Fabrício, e o obreiro foi lá e deu mesmo na cara do outro. Pá! Sabe aquelas pancadas de MMA que o cara cai duro no chão? Uma pancada daquela, o outro obreiro desmaiou. Aí ele botou a mão na cabeça e disse, Deus, por que o Senhor permitiu eu dar uma tapa na cara do outro? Aí eu fiquei assim, depois eu chamei para ele para explicar. Eu disse, rapaz, você é batizado no Espírito Santo? Ele disse, sou. Tem certeza? Com evidência de não falar em outra língua? Tenho. Tu é usado nos dons? Sou, pastor. O povo aqui me conhece. Eu disse, me diga uma coisa, você não tem controle sobre o que você faz? Porque é o seguinte, irmão, quem usa o povo de cavalo é o outro lado. Deus não escraviza ninguém, pelo contrário, Ele liberta da escravidão. Todo mundo que profetiza sabe o que está profetizando. Não é verdade? Todo mundo que coloca a mão em determinado lugar sabe onde está colocando a mão. E não é Deus que está fazendo isso, é a pessoa. Não é, irmão? Às vezes eu ensino as pessoas, cuidado, irmão, nós somos pentecostais. Que glória de Deus que tem nessa igreja, aleluia. A gente dá glória a Deus, Jéssica, com facilidade. Mas tem pessoas ensinando aí, meu Deus, me segura, Eduardo, segura aqui, Eduardo, eu estou doido. Ele está doido porque eu estou cheio de Deus. Estou com vontade de meter a cabeça na parede. Eu digo, tá, eu já chamo o SAMU. Ali com precaução. Vai lascar a cabeça e vai para o hospital, dá ponto depois. Agora só não diga que isso é de Deus. Eu estou falando, irmão, que nem todo sofrimento provém de Deus. Existem muitos sofrimentos que a causa é o próprio homem. Agora tem um detalhe, olha para mim que eu vou dizer. O evangelho que nós seguimos é o evangelho do entendimento. Não é? Crê no Senhor Jesus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. O evangelho de Jesus não é o evangelho de louco. Deus do louco é um Deus que tem lá na África. É uma árvore bem grande tem no meio da tribo. Aí eles correm e dão cabeçada na árvore. E quem tem a cabeça mais danificada de dar cabeçada ali são os grandes sacerdotes da tribo. Aí chama Deus do louco. Porque eles têm tanto a cabeça danificada como o juízo afetado de tanto dar cabeçada na árvore. É o Deus do louco. Agora o nosso Deus não é Deus de louco não, meu irmão. Ele é Deus de sabedoria. Ele manda ciência, sabedoria, entendimento. Ele abre os nossos olhos para a gente enxergar o que as pessoas que não têm Deus não podem enxergar. Isso é importante a gente ver. O cristão não pode ser provocador de problema. O cristão respeita a vida alheia.
Tá certo? Cristão, crente em Jesus, tem que respeitar a vida alheia. Ele respeita os bens alheios, a honra alheia, a privacidade alheia. E geralmente essas pessoas que não andam segundo a palavra, que querem insistir em andar sem entendimento, elas fazem algumas perguntas. Ela diz, mas por que eu estou sofrendo? Agora eu vou fazer uma pergunta para todos nós que aprendemos. É assim, irmãos, o nosso sofrimento está glorificando a Deus ou está envergonhando o Evangelho? Pergunta que nós devemos fazer. Eu estou procurando ganhar os perdidos, né? Mesmo cruzando a linha do sofrimento, ou eu estou empurrando as pessoas que não têm Deus cada vez mais para baixo? Cada vez mais afundando elas, no lugar de resgatá-las do lamaçal do pecado, com o meu testemunho, né, irmão? Com a forma como eu reajo ao sofrimento. Pastor, o senhor não tem problema, vem para o meu lugar, né, irmão? Vem para o meu lugar, sabe como foi meu dia? Nem eu sei como foi o dos irmãos, mas em meu sofrimento estamos na presença de Deus. Né, irmãos? E é só Jesus nos encher do Espírito Santo que a gente dá glória a Deus e fala a língua estranha. Não é verdade? Porque somos crentes. Agora eu vou falar algumas coisas. Diante disso eu vou falar algumas coisas para os irmãos. O sofrimento por causa do pecado, ele é vergonhoso. Ele traz vergonha. Pastor, mas espera aí, o senhor falou que Deus permite e fez um discurso tão bonito. Agora o senhor está falando que o sofrimento por causa do pecado traz vergonha? Traz. Se alguém chegou aqui essa noite e diz assim, mas eu tenho vergonha realmente do que eu fiz. É bom, meu irmão, isso é bom. Isso é bom. Eu vou dizer para você, é bom. Sabe por quê? Porque Jesus ainda está fazendo você enxergar. Ruim era se a gente enxergasse mais. Fizesse vergonha e não enxergasse mais a vergonha. Enquanto está enxergando a vergonha é porque está vivo. Morto não tem sensibilidade nenhuma, morto não pode enxergar nada, só enxerga quem está vivo, só sente vergonha quem tem plena consciência, e consciência dada por Deus. O sofrimento por causa do pecado, ele é vergonhoso. Olha o versículo 15, vai dizer, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, como que se mete em questão alheia. Né, irmão? O cristão não pode ser uma pessoa desonesta, violenta, bisbilhoteira. Você sabia disso? Cristão não pode. Olha, que a gente tem exemplos aqui. A gente tem irmãos que são vendedores aqui. Eu vou dizer uma coisa a você. Vou citar o nome dele, que ele não está aqui hoje, irmão Júnior. Que o Júnior não está aqui hoje. Vou citar o nome dele. Mas se ele estivesse aqui, eu não citaria. Mas vou dizer uma coisa a você. Um dia ele sentou comigo ali, ele disse, pastor Mário, eu era para ser um homem muito rico se eu não fosse crente. Agora eu sou crente. Aí Jesus não deixa faltar nada na minha vida. Não tem dinheiro sobrando, mas nunca faltou nada na minha vida para a glória de Deus e a minha família estar na presença de Deus. Não é bonito isso, irmão? É bonito, porque o cristão, ele não pode ser uma pessoa desonesta. Ele não pode ser uma pessoa bisbilhoteira. Ele não pode se incomodar com a vida dos outros. Não é, irmão? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Por que tu quer tirar o argueiro do olho do teu irmão e não observa a trave que tem no teu? Né? A Bíblia chama atenção para algumas coisas desse tipo. Olha, irmão, meu Deus, é vergonhoso para um cristão ser acusado no tribunal por pecados e crimes. É ou não é vergonhoso? Mas não era crente. Estava na igreja, e como é que pode fazer isso? Olha, eu vou falar uma coisa que tem tempo que eu não falo. Você lembra do corinho das crianças? Né? O corinho das crianças, cuidado, pezinho onde pisa, não é? Vez por outra a gente tem que lembrar disso. Quem sabe alguém está precisando lembrar hoje? Cuidado, pezinho onde pisa. Aí outra parte diz, cuidado, mãozinha no que pega. Né? Cuidado, olhinho no que vê. Lembra de Sansão, irmão, que foi para a plantação de uva, sentiu o cheiro? Cuidado, nariz no que cheira. Não é? Porque Papai do céu está olhando para você. Você lembra daquela pregação sobre o pecado? Todo mundo olhando para a gente. O homem bonito, pregando, louvando nos conjuntos, sendo usado por Deus.
e o céu olhando para a pessoa e dizendo, é um transgressor. Todo mundo olha e não conhece ele, mas Jesus conhece. Né, irmão? Jesus conhece. Você já pensou, irmão, como isso é sério? Né? O cristão, né, ele precisa, a vida de um cristão precisa ser avalista das suas próprias palavras. Quer ver mais? Sofrimento pelo Evangelho, ele é honroso. Se o sofrimento pelo pecado traz vergonha, sofrimento pelo Evangelho, ele traz honra. Quer ver? Olha o versículo 16, que vai dizer assim, ó. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Né, irmão? Não se envergonhe. Eu estava ali, varrendo ali na frente. Tem muitos dias. Aí chega uma pessoa. Você já viu, Eduardo, um faqueiro de prata? Faqueiro, uma caixa que vai como daqui ali, no final, aquela pedra preta. Pesado, que era 2 meninos carregando. O pastor gritando ali na frente, eu fui lá olhar o que era. Trouxemos um negócio para o senhor comprar. Aí eu disse, o que é isso? Aí quando ele abriu, eu disse assim, eu olhei, Gerson, aí eu disse, ei, isso aí é coisa cara, eu nem peguei. Mas eu olhei, isso aí é coisa cara. Não, pastor, isso é um faqueiro de prata. Eu disse, encontrei um negócio desse. Me fiz de doido. Aí ele disse assim, não, pastor, para o senhor, que é um homem de Deus, R$300. Eu digo, mas rapaz, negócio desse, rapaz, eu vendo meu carro 2 vezes para poder pagar. Tadinho de mim. Negócio desse é muito caro, homem. Como é que você vai me vender 300? Foi, vocês conseguiram isso? Ó, irmão, se é uma pessoa que não tem Jesus na vida, ele fica sem dormir vários dias. Como eu pude não ter comprado? Perdi aquela chance de ficar rico. Eu ia comprar um faqueiro, depois eu vendi Eduardo, sair do prego. Né, irmão? É verdade. Mas o crente, irmão, isso aí é motivo de se envergonhar. Já pensou passando na rua, é um menino dizendo, ó, roubamos um faqueiro de prata, vendemos aquele pastor ali, ó. Mas para a glória de Deus, se passar na rua, ele vai dizer, fomos oferecer um faqueiro e o pastor não comprou. Ele pensa que a gente é besta porque não compra. Não é, meu irmão. A gente é feliz porque a gente tem Jesus na vida. Quem tem Jesus na vida não se embaraça com o negócio desse mundo, meu irmão. Ele se sente honrado por sofrer por amor a Jesus. Glória a Deus. Você vai imaginar agora, ó, a questão não é o sofrimento, irmão, agora é o motivo do sofrimento. Vocês já entenderam isso? Não há vantagem nenhuma se a causa do sofrimento ela provém de palavras ou atitudes erradas. Cuidado com o pensamento. Vou dizer uma coisa para vocês, cuidado com o pensamento. Ocupa o seu pensamento com coisa boa. Você está dando lugar ao que na sua cabeça? Eu vou fazer isso aqui. Porque tem pessoas, eu já venho falando isso há algumas semanas, que ela está ali sentada no banco. E você diz, o que você tem? Não, tá lá, ó, a irmã está olhando para mim cara feia, o irmão está achando feio quando eu canto, o outro não dá glória quando eu prego. Eu digo, rapaz, ninguém está olhando para você com cara feia. Ninguém está falando quando você canta, está aqui na sua cabeça. Agora, o que você está alimentando na cabeça? A lascívia é algo que ninguém vê. Por causa da lascívia vem muitos pecados. Você lembra do pecado do adultério? Mas se alguém almejar uma mulher que não é a sua, em seu coração já cometeu adultério. É a tal da lascívia, não é? Você imagina, pecado para muitos é a conjunção carnal. Para Jesus, se tiver no coração, já adulterou. Você está entendendo? Tem que cuidar da mente. Cuide da cabeça, meu irmão. Se a sua cabeça está, os seus pensamentos estão lhe conduzindo para fora de Deus, para longe de Deus, comece a louvar bem alto. Não é? Comece a cantar bem alto. Será que você já imaginou como será aquele dia? Quando chegar diante de Deus, Ezequiel, como será? Será que você já se preparou para ouvir seu nome ser mencionado? Aleluia. Na hora que você olhar para Jesus e receber dele aquele forte abraço, aí ele diz, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Irmãos, em sua vida inteira consagrar a Deus. Qualquer dia eu canto para vocês. Você já observou? Comece da mente. Cuidado com as palavras, meu irmão.
Cuidado que você vai dizer. O crente não é conduzido por demônio, não, meu irmão, para estar chamando palavrão. Crente, quando leva uma topada no canto do móvel, eu digo isso aos novos convertidos na quarta-feira. O que é que você diz quando você leva uma topada com o dedo mindinho lá no móvel da casa? Glória a Deus! Manda mais, Jesus, vai ao outro lado, né? Oh, coisa boa, é chutar, né, irmã Sônia, o móvel com o dedo mindinho do pé, né, irmão? Mas é a grande prova que a gente é crente. Verdade, Jonathan. Quando você chutar o móvel com o dedo mindinho do pé, você vai lembrar dessa palavra. A Bíblia diz: o que polui o homem não é o que entra, é o que sai, né? Não vai sair palavrão. Está repreendido todo palavrão. Está repreendido toda a palavra do diabo. Que vai sair, meu irmão, glória a Deus, aleluia, o hino de louvor a Deus, né? Quando a angélica trombeta neste mundo estrugir, aí o que é que a gente vai ouvir? O meu nome ouvirei Jesus chamar, aleluia. Lembra disso, meu irmão, como motivação, aleluia. Olha só, vou dizer para os irmãos, uma vantagem, a palavra, olha, Pedro, você vai imaginar uma coisa interessante, é que o apóstolo Pedro, se ele for analisar, quer ver, vire as páginas da sua Bíblia aí a Mateus capítulo 26, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 26, eu vou mostrar uma coisa para vocês desse Pedro aqui que escreveu essa carta. Mateus capítulo 26, olha o versículo de número 69, nós vamos ler do 69 ao 75. Olha o que é que diz, Mateus 26, do versículo 69, diz assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Aí o versículo 74 diz assim: então começou ele a praquejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Observe uma coisa interessante. Eu estou falando desse Pedro aqui que escreveu a carta, mãe. Veja que coisa séria. O mesmo Pedro que manda a gente sofrer para a glória de Cristo é o Pedro que negou Jesus. Agora você vai imaginar uma coisa interessante. O que é que a gente deduz daqui? Não vou falar mal do apóstolo Pedro. Eu só vou dizer a vocês o seguinte, ó, que ele negou Jesus com medo de passar vergonha. E quer ver uma coisa? O apóstolo Pedro não teve uma experiência boa. Prova é que ele agora, falando aos cristãos dispersos por todas as partes do mundo, ele incentiva eles a sofrer por amor a Cristo. Mas Pedro, tu não negou. Talvez Pedro, olhando para a gente, ia dizer assim: mas eu não tinha experiência naquela época. Eu não sabia das consequências de negar a Cristo. Já viu o período do carnaval que passou aí? Festa da carne. Que até se você disser que é crente, pode estar a brincadeira de farinha que for. Mas se você disser que é crente, o povo para e respeita. Não, esse aí joga farinha não, porque esse aí é crente, esse aí tem dono. O apóstolo Pedro agora, o mesmo Pedro, não é, que negou Jesus, ele agora incentiva o seu povo a glorificar a Deus diante do sofrimento. Ou seja, não é bom negar Jesus. Quando você nega Jesus, irmão, você está negando muita coisa, é que nem a bênção. Você vê quando eu vou dar a bênção, tem igreja por aí que eu já cheguei no culto, meu Deus do céu, eu passo mal, que eu só falta infartar, Michael. Quando diz assim, receba a bênção. Primeiro, alguns que ministram a bênção não têm o menor respeito pela bênção. A graça, o amor, a misericórdia de Cristo, amém! Eita, Jesus, é um show de calouro, né? Eu, porém, aprendi que não é assim que se faz. Pare, curve a sua cabeça, estenda as suas mãos e receba a bênção que não é minha nem sua.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Você imagina? Nada da gente, tudo provém da Trindade. Agora você imagina quando você decide dar as costas para isso tudo. Você perde a graça, o amor, a misericórdia, o consolo. Não é verdade, irmão? Olha o que as pessoas perdem, Ezequiel, no culto. Dão glória a Deus, pulam, ficam saltitantes, tal. Mas na hora de levar o mais importante para casa, não leva, dá as costas. Já viu aquelas pessoas recebem a bênção? Ela dá as costas e sai desfilando. Fast Week. Foi a experiência do apóstolo Pedro. Deu as costas e sentiu a amargura na própria alma. E agora ele aconselha o seu povo e diz assim: não, dê as costas, sofra por amor a Cristo, porque é o melhor que vocês fazem. Eu vou falar uma coisa a mais, irmãos. Eu estou falando porque o juízo de Deus começa dentro da igreja. Quer ver uma coisa? Olha o versículo 17. Porque diz assim: porque já é o tempo que começa o julgamento. Por onde, irmão? Porque já é o tempo, porque junto e sem acento, ou seja, dando a resposta. Porque já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Você observa, porque é assim, ó, o propósito de Deus, antes de falar no restante do versículo, o propósito de Deus é tornar a igreja a imagem de Cristo. Me diga uma coisa, o que as pessoas vão dizer da gente? Se elas chegarem aqui, você imagina, está eu, o evangelista Eduardo, aqui demarca o ringue para a gente lutar. Está lá, eu sou crente e venho de terno. Eduardo também. A pessoa quer dizer o quê? Né? Eu não vou colocar você aqui com aquela sunga de lutador de MMA. Mas você imagina, se você chegasse no culto aqui, imagina aí, mamília, você chega no culto, está eu e Eduardo lutando aqui, né? Para ver que, jogando capoeira aqui no altar. Né? Tá um show aqui de pagode. Bora, Maico! Né? Vai, Maico! Vai, Pedro! Dá o compasso aí! Né? Samba, já imagina? Quem vocês iam imaginar? Que alma a gente ia ganhar, meu irmão, fazendo isso? Você imagina quem vem aqui, escuta o hino da harpa sendo tocado pela orquestra. No final do hino da harpa, pede para aceitar Jesus. Nunca vai dizer que ouviu MMA aqui, foi que ouviu, irmão, a pregação da palavra de Deus, coral louvando a Deus, foi tocado na alma pela presença de Deus. Agora o apóstolo Pedro chama a atenção. Jesus, irmãos, aprendeu pelas coisas que sofreu, e Jesus nos disciplina porque Ele ama. O restante do versículo 17 vai dizer assim: porque já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É assim, ó, se a igreja não é igreja, você imagina aqueles que não têm igreja, que não têm Jesus. Você imagina a situação, Jaziel, terrível, de alguém vir para o culto, Fabrício, e sair do culto mais desviado do que quando chegou. Você sabia que eu já fui pregar numa igreja que o lado esquerdo, direito, o ministério era inimigo do esquerdo? Sabia, Ezequiel? Fui pregar numa igreja que o irmão que me convidou disse assim: pastor Mário Sérgio, vai dar 21 horas, quando for 10 para 21, 10 para as 9, eu te passo o microfone. Eu só prego até 9h30, não tem problema, pode pregar, que o povo gosta de mensagem. Está certo. Aí o irmão do lado esquerdo disse assim: pastor, se esse irmão passar o microfone para tu 10 para as 9, pregue não. Só dê uma mensagem e diga assim: eu vou terminar porque deu a hora. Aí ficou. Vocês já viram quem é da minha época? Qual é o desenho que o menino assiste hoje, Mário? Na TV? Qual é o super-herói da TV hoje, Jonas? É o que? É o Pokémon. Não, pode dizer, não vou condenar vocês. Mano, Pokémon, como ele assiste hoje? Eu não sei, deve ser, né? Ezequiel? Naruto. O Ezequiel está dizendo ali, hoje em dia é Naruto. Na minha época era o Pato Donald. Aí quando tinha o Pato Donald,
irmão Marcos. Aí, eu acho que você lembra, Jéssica, você que é mais velho que eu, inclusive, faz questão de dizer isso, né? Você lembra que tinha um patinho do bem e um patinho do mal? Tinha um patinho com as asinhas de anjo e tinha um patinho com tridente. Aí o patinho do tridente ficava fazendo, incentivando a fazer o mal, e o outro anjinho incentivando a fazer o bem. Foi daquele jeito que eu me senti sentado no ministério da igreja. E ficaram repetindo: se eu vou passar 10 para 9, tu prega até 9h30. O outro: se passar, tu entrega o microfone. E chama ele sem sabedoria. Aí eu peguei o microfone e me atormentou tanto aquilo que eu disse: irmãos, vamos fazer um negócio. Antes de ganhar os que estão lá fora, vamos ganhar os que estão aqui dentro. Vocês concordam comigo? O povo: amém. Então estenda a mão aí para Jesus converter o povo aqui do altar. Eu fiz isso, irmão, acredite. E o povo orou. E oraram mesmo, estenderam a mão. E tinha umas irmãs mais exageradas que diziam: sai todo mal, né? Eu não sei o que acontecia naquela igreja, mas elas oravam desse jeito. É a pergunta que o apóstolo Pedro faz agora. Ele diz assim, olha como a pergunta é séria. Ele diz: e se primeiro o julgamento começa por nós? Ou seja, se nós somos os que mais pecam, no lugar da gente dar o exemplo, aí ele diz assim, aí ele vai e diz: qual será o fim daqueles que são desobedientes? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se a igreja não dá exemplo e os que não são crentes. Né, irmãos? Você vê que o apóstolo Pedro agora está chamando a atenção. E como a temática é sofrimento, eu vou falar para os irmãos, vou fazer uma pergunta: como nós estamos reagindo ao sofrimento? Eu admito, Fabrício, que não é fácil sofrer. Eu admito que dói às vezes, né, irmão? Eu admito que às vezes a gente clama o sangue de Jesus com lágrimas, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é? Qual é a nossa? A gente está correndo para os pés de Jesus ou a gente está correndo para longe dele? Você imagina o ensino da Bíblia? A gente está correndo para os pés dele para pedir misericórdia, a gente está correndo para longe dele. O sofrimento está atraindo a gente para perto de Deus ou está afastando a gente para longe de Deus? É algo que a gente deve pensar. Se está afastando para longe de Deus, eu vou dar um conselho segundo a Bíblia: volta enquanto é tempo, porque Jesus está voltando, meu irmão. E ele pode voltar agora, ele pode voltar essa noite, Michael. A gente pode não amanhecer o dia nesse mundo. Já pensou? A gente pode não amanhecer o dia nesse mundo, não é? Jesus está voltando, meu irmão. Quer ver uma coisa? Agora eu vou terminar bem no horário hoje. Porque assim, quando nós vamos exortar os outros, se a gente não está andando com Deus, antes de tratar com o mundo, Deus trata com a igreja. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vocês não, talvez eu seja um dia, não, tira isso da tua cabeça. Você é, né, irmão? Você tem dono, você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário. Você talvez seja nada, você já aceitou Jesus. As coisas velhas já passaram, agora tudo se fez novo. Vou terminar, versículo 19. Porque o versículo 19 vai dizer assim, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Aí eu vou dividir aqui em duas partes. Primeira coisa, nós devemos entregar-nos a Deus. Vocês lembram o que é a alma? Quem lembra o que é a alma aqui? Faz assim com a mão. Quem lembra o que é a alma? E como tem pouco crente lembrando o que é a alma, escola bíblica dominical, não é? Eu vou ensinar para vocês o que é a alma, não é, irmãos? A alma é a sede das emoções, dos sentimentos, dos desejos. O espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. Lembra que a gente fala orando em espírito, guerra espiritual, né? Porque o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. A alma é a sede das emoções, sentimentos, desejos. Aí a Bíblia vai dizer assim agora no versículo 19: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma.
Aí eu vou me perdoe, me recorrer ao grego, para explicar ao irmão que esse encomendar vem de uma palavra grega, né? Paritestai. Esse encomendar, irmãos, é um termo bancário. Por quê? Significa assim, depositar em confiança. Quando a Bíblia diz assim, quando a Bíblia está dizendo que nós devemos, aos que padecem, encomende-lhe a sua alma, ou seja, deposite com confiança os seus sentimentos em Deus. Olha como a Bíblia é perfeita. Não é fácil sofrer, porque quando a gente sofre, ele fica triste, não é? Não sei, alguns não têm vontade de comer mais nada, outros comem que só a graça de Deus, não pode ver nada na frente. Por que está comendo? Porque eu estou depressivo, não é? Mas fica descontrolado, de alguma maneira fica descontrolado, parte para algum extremo. Aí a Bíblia está dizendo assim: encomende, vocês que padecem por amor a Cristo, encomende a Ele a sua alma, ou seja, entregue a Ele seus sentimentos. Quer ver uma coisa? É tanto depositar com confiança, como depositar dinheiro nas mãos de um amigo fiel. Você teria coragem, Paulo, de pegar o seu dinheiro, e por mais que eu seja crente, e você fez lá a pintura, pintou os prédios, tudinho, depois você pega e fala: pega, pastor, guarda aí para mim. Em sã consciência, ninguém faz isso, não é? É verdade, não é? Pega aí, Jonas, leva lá, guarda lá na sua casa. Em sã consciência, ninguém faz isso. Mas aqui está falando que nós devemos encomendar a alma a Deus, entregar os sentimentos a Deus. Sabe como você vai sofrer? Por amor a Jesus Cristo, se você entregar os seus sentimentos a Ele. Entrega o sofrimento a Ele. Ele vai tratar de pegar o seu sofrimento e transformar em alegria. Amém. Entregue, irmão, a sua alma, as suas causas, seus desejos. Entregue tudo a Deus. Quer ver, irmão? Quer ver Jesus libertar? Eu já dei palestras, já preguei para públicos e públicos. Uma vez eu preguei para um grupo que precisava se libertar do vício. Eu disse: quer ver Jesus libertar? Entrega o desejo a Ele. Jesus está aqui, eu não consigo me controlar. Mas, irmão, melhor coisa do mundo é a gente entregar o controle das nossas emoções na mão do Espírito Santo. Quem aqui nunca teve vontade de esganar alguém? Marroso, já teve vontade de esganar alguém? Diga aí quando o Eduardo faz raiva em casa. Irmão Fernando, já teve vontade de esganar alguém? Olha, quem não teve? Né, irmão? Mas você já observou, se você não tiver Jesus, você esgana mesmo. Agora entregue a Jesus. Diga assim: Senhor. E tem pessoas que não é raiva pontual. Qualquer coisa quer avançar. Qualquer coisa quer dar murro na parede. Qualquer coisa quer chutar as cadeiras que vem na frente. Irmão, encomende a sua alma a Jesus. A Bíblia está dizendo: também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a alma. Talvez esteja faltando isso para alguém suportar tanto sofrimento. Entregue tudo a Jesus, dá teu fardo a Jesus. Aí a Bíblia não, o hino da harpa diz: das trevas fará em luz, né? Já viu aquele hino? Dá teu fardo a Jesus, das trevas fará em luz, não é? Está lá na harpa: de Cristo amigo terás no perigo, não é? Entrega a Jesus. Primeira coisa, devemos entregar-nos a Deus. Irmãos, me digam uma coisa: se Deus nos criou, será que Ele tem capacidade de cuidar da gente? Irmã Ana, talvez se a senhora pegar Ezequiel e entregar a qualquer outra irmã da igreja, ela vai suportar ele por um tempo, porque ele está ficando já espertinho, já está rastejando. Eu vi quando a senhora foi pegar ele ali, ele ficou bravo. Só imagina, eu estava observando daqui, a gente até comentou. Eu disse: Ezequiel, como está bravo, Eduardo, né? Você imagina, você entrega ele a qualquer outra irmã, ela vai suportar por um tempo. Vai chegar um tempo que deu o limite. Aí, se a senhora deixar muito tempo com outra irmã, quando ela devolver em espírito, ela vai dizer assim: graças a Deus pegou esse menino, não aguentava mais.
Diga aí, Cristiano, pegue Benjamin e entregue para Ezequiel, passar 2 dias com ele. Se ele conseguir passar 2 dias. Eu acho que ninguém consegue ficar 2 dias com o Mário, porque fala, quando dá para falar, fala, e tudo ele dá uma explicação. E a composição química desse microfone, né? Né, as ondas eletromagnéticas que estão circulando pelo ambiente. Irmão, é porque é assim, ó, só sabe cuidar, irmão, quem cria. Já observou? Só tem paciência e capacidade para criar para cuidar quem cria. Agora, quer ver a notícia boa para a gente? Quem nos criou foi Deus. Não é, irmão? Isso é para a gente entender. Quem nos criou foi Deus. Agora diga aí, Alisson. O Deus que nos criou, Ele tem capacidade para cuidar da gente. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Não sei se alguém já olhou para você e disse assim, mas você é muito chato. Para mim já disseram algumas vezes. Mas Jesus foi quem me criou e acredita, Ele cuida de mim. Não é, irmão? Ele cuida de você também. Se Ele nos criou, Ele tem capacidade para cuidar. Confie em Deus no sofrimento. Alegre-se apesar das circunstâncias, como fez Jó. Sabe por que Deus suportou Jó? Porque foi Ele quem criou Jó. Agora eu vou terminar, porque a Bíblia diz assim, ó, a Bíblia ela vai dizer, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem a alma, você já sabe o significado, como ao fiel Criador, aí a Bíblia diz, fazendo o bem. Vou terminar dizendo aos irmãos, vou até fechar minha Bíblia, né, irmãos? O sofrimento não deve endurecer o coração de ninguém. Se o sofrimento está endurecendo seu coração, repense os seus conceitos, olhe para a Bíblia nos ensina. Sofrimento, né, irmãos, não pode nos deixar apáticos. Pare de, né, irmãos, de andar como aquelas pessoas que não têm Deus, que andam na rua. O que você tem, irmão Cristiano? É porque eu estou sofrendo. Uma Fernanda está só graça. Estou sofrendo. Não, irmão. Isso é coisa de quem não tem Deus, irmão. Você concorda comigo? Pelo que eu estou falando com você concorda comigo? Sem exagero. Você concorda comigo? Não é, irmão? Você concorda que Jesus disse assim, ó, vocês não sejam como os fariseus, que jejuam e desfiguram o rosto para ser notado. Eles já receberam o galardão. Né, irmão? Eles já receberam o galardão deles, já foram notados. Alguém já pegou ele no colo. Entrega a vida a Deus. Sofrimento não pode nos deixar apático. Pelo contrário. Né, irmãos? Nossa entrega a Deus leva-nos à ação. Né? Devemos semear, ainda que nós venhamos a derramar lágrimas. Quer ver uma coisa? Devemos amar, ainda que sejamos rejeitados. O apóstolo Paulo diz, eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas vidas, ainda que amando seja cada vez menos amado. Ele fala. Quer ver uma coisa? Vou dizer, devemos abençoar, ainda que sejamos amaldiçoados. Quem amaldiçoa não tem Deus, mas eu tenho Jesus. Quem tem Jesus não amaldiçoa não, meu irmão, deseja a bênção de Deus. Quer ver outra coisa? Devemos orar, ainda que sejamos perseguidos. Tem muita gente que por inveja, Fabrício, por inveja, ele não pode ouvir você tocar aquele instrumento. Estou dizendo que tem na sua vida, mas eu estou dizendo para os irmãos entenderem que tem pessoas que por inveja, ele não pode ouvir você dando glória a Deus. Mas irmãos, eu vou falar uma coisa para você, não é? A atitude do crente é diferente. Ele tem inveja e range os dentes e acaba a restauração dos dentes tudo, porque não tem Deus, não é? O crente, no entanto, está com os dentes bonitos, com um sorriso, não é, irmão? Porque ele tem Deus, ele pratica o bem. Vou terminar dizendo para você, como crentes, precisamos acreditar que o sofrimento é uma prova de Deus para nos moldar, e não um ardil de Deus para nos destruir. Se Deus fosse castigar quem peca, quem aqui estaria vivo? Deus fosse castigar a gente pelos pecados que a gente já cometeu, quem estaria vivo? Mas Deus tem misericórdia, meu irmão.
Essa noite ele está chamando a atenção para a misericórdia dele. Ele está permitindo para moldar, né, irmão? Para deixar você preparado para se encontrar com ele. Eu vou terminar, não vou mais me empolgar não. Sofrimento não é anormal nem estranho para o crente. É o caminho da glória, uma oportunidade de sermos bem-aventurados, mais do que abençoados, e glorificarmos a Deus através da nossa vida. Quer ver o que mais? Eu vou dizer, algumas vezes, irmãos, a gente enxerga. Vocês sabem o que é um telescópio? Eu termino aqui com essa frase. Você sabe o que é um telescópio? É aquele instrumento que o cientista usa, um negócio assim que ele olha, e lá ele pega uma célula. Quem é que consegue enxergar uma célula do corpo? Agora o cientista pega uma célula, uma ameba, que é um dos menores elementos que existem, pega uma ameba, coloca no telescópio e ele vai lá e consegue enxergar. Agora eu vou dizer uma coisa para você. O crente, através do sofrimento, se ele glorificar a Deus, ele consegue enxergar muito mais através das lágrimas do que o cientista através do telescópio. Oh, glória. O cientista enxerga, ele fica, onde está o coração da ameba? As pernas dela, será que é aquilo ali? O crente chorando, né, irmão? A lágrima do crente é uma frase que Jesus entende muito bem. E eu vou terminar dizendo, ele não só entende, como ele também transforma a lágrima de tristeza em lágrima de alegria. Você crê nisso? Vamos ficar de pé, irmão, porque Jesus está no controle da nossa vida.